aluno do mestrado em cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como o professor já falou, em intercâmbio com a Uncisal lá de Maceió. E a minha dissertação ela é intitulada Hiperplasia Miointimal em coelhos submetidos à angioplastia e tratados com moringa oleífica. Conceitualmente, a hiperplasia miointimal nada mais é do que a proliferação e a migração de células musculares lisas da camada média arterial, além de migração também de células da medula óssea, que também migram para a camada íntima e culminam com a diminuição do lumen vascular, que leva à falha tanto dos enxertos vasculares realizados através de procedimentos cirúrgicos ou a falha dos tratamentos endovasculares. Sabe-se que o evento gatilho é a ruptura da lâmina elástica interna. Então, Liu, em 89, mostrou que quando ocorria essa ruptura, a neoíntima ou a hiperplasia miointimal aparecia em aproximadamente 40% dos casos. E quando não havia essa ruptura, quando essa lâmina elástica interna ficava intacta, não acontecia o aparecimento da neoíntima em 60%. A hiperplasia miointimal ela divide-se em 3 fases. A fase trombótica, em que no momento da angioplastia ocorre a desnudação da superfície endotelial e a lesão da camada média da parede, o que desencadeia um processo de inflamação. E, além disso, ocorre a adesão, ativação e agregação plaquetária, além da deposição de fibrina, com posterior formação de trombos dentro do lumen vascular. Nós temos a fase de recrutamento, em que esses microtrombos associados à lesão da lâmina elástica interna atraem células inflamatórias que chegam tanto pela corrente sanguínea como pela vasa vasosa. E as principais células são os monócitos e os linfócitos. Temos ainda a fase proliferativa, em que as células inflamatórias associadas com os fatores de crescimento e citocinas locais, então, dentre os principais, o fator de necrose tumoral, as interleucinas, o fator de crescimento endotelial, juntamente ainda com as células musculares lisas, recrutam células tronco circulantes e que entram no ciclo celular, iniciando um processo de replicação e aumento do número dessas células. Então, essa proliferação que migra para dentro da íntima e para o trombo do lumen, ou seja, já fazendo parte da organização desse trombo, contribuem para a formação dessa hiperplasia, que, formando essa camada, passam a produzir a matriz extracelular, que na realidade é o grande gatilho para a hiperplasia miointimal. Então, no momento da angioplastia, em que ocorre a injúria vascular, ocorre a ruptura da lâmina elástica interna e a formação de microtrombo, além da desnudação endotelial. Esse trombo vai ser organizado e, juntamente com a desnudação endotelial, engatilham a ativação de células musculares lisas vasculares, que contribuem para o remodelamento arterial negativo, que também sofre influência por conta da ruptura da lâmina elástica interna. Essas células ativadas passam a proliferar, além de outras células que migram, como a gente já citou, e começam a formar e a produzir a matriz extracelular. Esses 3 eventos influindo na apresentação da reestenose, que recebe também uma contribuição importante por conta da organização do trombo e também por conta da retração
que é uma resposta à ruptura da lâmina elástica interna. Então, nesse segmento, para tratar a retração e o remodelamento arterial negativo, nós temos os stents. Nesse segmento, na questão do trombo, tanto na sua formação como na sua organização, nós temos os antiagregantes plaquetários, drogas anti-inflamatórias que agem bloqueando a ativação dessas células, ou drogas antiproliferativas para que essas células, mesmo que ativadas, não passem a aumentar de número e, consequentemente, culminar com a restenose. Ainda precisa de um inibidor de formação de matriz extracelular ou de drogas antimigratórias para que realmente haja um melhor bloqueio desse processo de restenose. Scheller, em 2004, apresentou dados iniciais e resultados das suas primeiras experiências clínicas, onde já mostrou a eficiência e a utilidade do paclitaxel, que vinha coaptado juntamente dos balões de angioplastia. E já em 2008 ele mostrou resultados após um follow-up de 2 anos, em que ocorria a inibição dessa hiperplasia mesenquimal com drogas antiproliferativas, no caso o paclitaxel, que vinham carreadas nas superfícies dos balões de angioplastia. Então, a moringa oleífera, também conhecida como Moringa pterygosperma getty, é um membro da família de plantas Moringaceae, que são angiospermas perenes. É uma planta nativa da Índia, né, procedente da região do Himalaia e cultivado em áreas tropicais e subtropicais em todo o mundo. E, logicamente, como há uma diversidade local, há também uma diversidade de denominação. Então, ela é também conhecida como árvore de baqueta, árvore de rábano, malungai, dentre outros sinônimos, né? E o pesquisador americano já colocou bem que a árvore de moringa, apesar de ainda pouco conhecida hoje em dia, poderá em breve tornar-se uma das plantas mais valiosas do mundo, nem que seja apenas por razões humanitárias. Por quê? Porque é uma planta que, além do seu valor medicinal, que a gente ainda vai tocar nessa questão do seu valor medicinal, ela é empregada em várias áreas da ciência, como, por exemplo, no combate à desnutrição, tá? Ela é utilizada também como controle de pestes. Ela é utilizada agora recentemente, eu vi o PubMed, teve uma publicação mostrando o seu efeito nefroprotetor e hepatoprotetor. Então é uma planta que precisa realmente ser muito bem estudada na sua atuação no campo da saúde. Então, como eu já falei, ANWA em 2007 já publicava uma revisão mostrando as aplicações na medicina. Então, mostrou já efeito anti-inflamatório, e no caso mostrou a sua ação em doenças musculares, em doenças reumáticas. Ação antitumoral, ela tem uma importante ação em cima dos lipídios séricos, né? Então ela diminui o colesterol, tem trabalho mostrando que ela diminui o triglicerídeo, tem trabalho mostrando que ela diminui consequentemente aqui o VLDL, que nós sabemos que tem uma certa correlação com o triglicerídeo, e ela diminui o LDL, que é a pior porção das frações do colesterol. Consequentemente, melhora o índice aterogênico. Tem pesquisas mostrando o seu efeito na diminuição do perfil lipídico, tanto no coração como no fígado, e ainda na horta de coelhos hipercolesterolêmicos. E além do mais, tem ainda o efeito de aumentar a excreção fecal de colesterol. O suco da folha já foi comprovado também controlar os níveis de glicose.
Esse gráfico é para mostrar a importância e como essa planta vem sendo estudada. Então veja que em 1950 apenas 2 publicações, 2011 124 publicações, dados atuais, e hoje se você colocar no PubMed, você tem 313 trabalhos falando da moringa. Então nota-se uma crescção exponencial da sua importância e da importância científica dessa planta. A partir de tudo isso, faz-se importante responder a seguinte pergunta de pesquisa: qual a diferença de frequência de hiperplasia miointimal pós-angioplastia na artéria ilíaca de coelhos com aterosclerose experimental, tratados e não tratados com extrato das folhas de moringa oleífera? O objetivo desse trabalho é determinar essa diferença, determinar a diferença de frequência de hiperplasia miointimal pós-angioplastia na artéria ilíaca de coelhos com aterose experimental, tratados e não tratados com extrato das folhas de moringa oleífera. E a hipótese é que haja uma diferença da hiperplasia miointimal pós-angioplastia nesses coelhos submetidos à aterosclerose e submetidos à intervenção. E, além disso, tendo sido administrado o extrato das folhas da moringa oleífera. Esse trabalho foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFPB em 2011. Tratou-se de um ensaio clínico aleatório em animais de laboratório, realizado no biotério do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica do Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. E aqui eu quero deixar publicamente, infelizmente não está presente, mas o meu agradecimento à doutora Margarete, que abriu as portas lá. O professor Pita teve a oportunidade de conhecer, né? A doutora Margarete abriu as portas do LTF para a gente fazer a pesquisa, mesmo eu que não sou professor da universidade, mas ela não pôs nenhum empecilho para que a pesquisa pudesse ser realizada. Como critérios de inclusão, nós temos os coelhos da linhagem Nova Zelândia, submetidos à aterosclerose experimental com a administração de gema de ovo, 20 ml de gema de ovo, durante 100 dias, que é o modelo de Santos, que foi defendido em 2008 e comprovado ter o seu efeito na produção da aterosclerose. Em seguida, após o período de 100 dias, esses coelhos eles eram submetidos à angioplastia da artéria ilíaca direita. Seriam exclusos os animais que morressem antes do tratamento proposto, ou seja, durante a indução da aterosclerose, ou animais que pudessem apresentar eventos como trombose, infecção, fístula arteriovenosa, os animais machos, os animais mais novos do que 4 meses ou acima de 6 meses, os animais menores que 2,5 kg ou maiores que 4 kg, e animais que apresentassem a modificação anatômica nas estruturas a serem abordadas, logicamente a artéria femoral, a artéria ilíaca. Tratou-se de uma amostra não probabilística por conveniência. O termo de consentimento livre esclarecido não se aplicou, uma vez que nós seguimos as normas da Sociedade Brasileira de Ciência em animais de laboratório. E os grupos estudados foram o grupo M200, em que os coelhos foram tratados com extrato bruto etanólico de folhas de moringa oleífera na dose de 200 mg por quilograma de peso durante 5 semanas. E o grupo controle foi administrado o soro fisiológico na dosagem de 10 ml por dia. Os grupos eles foram randomizados com permutação de blocos. Nós utilizamos o site Randomizer para fazer essa permutação. O estudo tratou-se de um estudo aberto com mascaramento do indivíduo que iria mensurar a variável primária, no caso, o patologista. Então,
Após a anestesia local, era feita uma incisão na pele, realizado a dissecção dos vasos femorais, o acesso, aqui a artéria femoral, né, isolada, submeteu-se uma secção transversa, onde cateterizou-se a artéria femoral, com um balão de angioplastia. Após essa cateterização, observava-se o ligamento inguinal, né, e acima desse ligamento inguinal, nós já sabíamos que o balão estaria na artéria ilíaca do coelho. Aqui para medir, mostrando aqui a pressão nominal, e o balão ele era insuflado durante 1 minuto, e aqui o balão utilizado em que nós obedecemos uma razão de 1,5 vezes o tamanho do vaso. A moringa, nós pegamos 10 kg de folha fresca, colocamos em solução com álcool 70 por 5 dias e repetido esse processo em 3 vezes. Como é que era essa repetição? Após os 5 dias, o que tinha sido extraído era retirado e colocado nova dosagem de álcool a 70%. Depois, tudo foi concentrado em um rota-vapor, né, a temperatura de 68 graus, e nós tivemos aproximadamente 1 kg do extrato bruto. E esse extrato bruto, ainda colocamos o álcool a 95% para retirar mais ainda esse excesso de água, de forma que esse extrato bruto ficou numa concentração em torno de 99%. Os coelhos após o tratamento, foram submetidos à eutanásia, com retirada da peça cirúrgica e fixação em formol. Nesse mesmo momento foi coletado o sangue para a dosagem bioquímica dos colesterol total e frações, triglicerídeo, né, do que a gente tinha como dado secundário. E nesse momento foi feito o mascaramento do patologista. Então, o patologista, ele pegou a peça, né, retirou as extremidades que estavam irregulares, né, depois ele seccionou a cada 3 a 4 milímetros, e esses segmentos ele colocou no bloco de parafina e fez 2 cortes, de forma que em cada lâmina, toda a artéria ela era estudada, ela era contemplada e analisada. A análise histológica. Foi realizada a confecção de lâmina e coloração com hematoxilina, eosina, com PAS e com tricômio de Manson. E a microscopia foi realizada em 2 e 10 vezes. A análise morfométrica, nós fizemos a fotografia digital e trabalhamos a imagem, né, com o software, o Image J64 para Mac, e fizemos o cálculo em pixels. Então, a foto digital, o processamento da foto em mesa digitalizadora, o preenchimento total com o software, e aqui a área total, em que a partir daí nós calculamos o índice mil intimal. Então, o índice mil intimal nada mais era do que a divisão da parede, em que compreendia a camada muscular e a camada íntima, sobre toda a área do vaso. Dentre as variáveis, a variável primária seria, a diferença da hiperplasia miointimal após a angioplastia na artéria ilíaca de coelhos, submetidos à arteriosclerose experimental, tratados e não tratados com extrato de folha de moringa oleífera. Como variáveis secundárias, nós tivemos
a média da hiperplasia intimal no grupo M200, que foi tratado com 200 mg por quilo por dia. Nós temos a média da hiperplasia intimal no grupo do soro fisiológico. Essa média mensurada e analisada por microscopia óptica e morfometria digital 5 semanas após a angioplastia. Dentro das variáveis secundárias, nós tivemos a média do colesterol total e suas frações, HDL, LDL e VLDL. Tem tomado embaixo Bom, desculpa aí pelo inconveniente. Dando prosseguimento, então, como dados complementares, nós tivemos a frequência da isquemia ou perda de membro, a frequência da ocorrência de fístula arteriovenosa, o aparecimento de hematomas ou equimoses, ou ainda um episódio de sangramento, além da análise da infecção de ferida operatória e a frequência de morte, bem como a média de peso. O cálculo da amostra foi realizado em cima de dados da literatura e foi estipulado em 20 coelhos para respeitar as normas da Sociedade Brasileira de Ciências em Animais e Laboratório, em que preconiza um número, quanto menor o número de animais, mais ético a pesquisa, e que com 10 coelhos que seria possível atingir um número com estatística significativa. Os dados foram coletados em formulário padronizado, armazenados e tabulados através de uma planilha de dados eletrônica. O intervalo de confiança estabelecido foi de 95%. O aplicativo para a realização da estatística foi o GraphPad Instat Prism 5, versão para Mac. E a variável analisada, a variável primária, como a gente já citou antes. Então, como hipótese confirmatória de que havia uma diferença entre os grupos, e a hipótese nula, que esses grupos seriam semelhantes. Os testes estatísticos utilizados: o teste de Mann-Whitney para a variável contínua e o teste de Fischer para a variável categórica. E o valor de alfa foi estipulado em 5%.
Então, como resultado da pesquisa, a partir de 20 coelhos, nós tivemos 10 para o grupo M200, 10 para o grupo do soro fisiológico. Nós analisamos aqui a comparação dos pesos dos coelhos, em que observamos que houve uma certa redução no pré e pós, nos dois grupos, mas não houve nenhuma significância estatística e que todos eles estariam dentro do padrão já escolhido, entre 2,5 e 4 quilos. Quando nós analisamos o complexo miointimal e o índice desse complexo, nós vemos que no grupo do soro fisiológico a média girou em aproximadamente 36% e que no grupo do M200 39%. Quando se aplicou o teste estatístico, não houve diferença estatística entre os grupos. Quando se analisou a área da parede, então observou-se que não tinha diferença estatística. Quando se analisou a área total, também não apresentou diferença estatística. E o índice de hiperplasia, também nós não obtivemos a diferença estatisticamente significante. O grupo controle. Então, aqui estão amostras do segmento arterial dos 10 coelhos. Então, nós vemos em alguns locais mais hiperplasia, focais, noutros menos, mas os coelhos apresentaram o desenvolvimento da hiperplasia miointimal. No grupo da moringa, observa-se mais evidente aqui em alguns casos, também essa hiperplasia. E aqui com maior detalhe. Então nós observamos aqui bem na região da íntima, todo aquele processo que a gente já falou antes. Grande quantidade de matriz extracelular, células musculares lisas, fazendo com que haja um espessamento dessa região e dessa forma contribua para a reestenose e as falhas num possível tratamento. O grupo controle, nós observamos também aqui presença de matriz extracelular, presença de células aqui também. E quando nós analisamos os lipídios, então, no colesterol total, no momento da angioplastia, muito semelhante, sem diferença estatística. O HDL, mesma forma, também sem diferença estatística. O LDL também não houve uma grande diferença. O VLDL também não. E nem o triglicerídeo. Então, esses dados são dados do momento da angioplastia. A seguir, após o uso da medicação, no caso do extrato da moringa, o colesterol total não houve alteração, no caso não teve diferença estatística, o HDL também não, e aqui o LDL, que confirmou dados que a gente já havia levantado da literatura, em que a moringa poderia ser utilizada no tratamento de dislipidemia. E aqui uma grande importância é que o LDL é, como a gente já falou antes, a pior porção para o desenvolvimento da placa de aterosclerose. O VLDL nós não tivemos diferença estatística, o triglicérides também não. E como conclusão, nós chegamos que não houve uma diferença da hiperplasia miointimal pós-angioplastia na artéria ilíaca de coelhos submetidos à aterosclerose experimental, tratados e não tratados com extrato das folhas de moringa oleífera. Muito obrigado, era isso que a gente tinha para apresentar.